Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse domingo, dia 19 de agosto, nós meditamos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 até o versículo 37. Jesus está instruindo os seus apóstolos. Ele então não queria nem que as outras pessoas ficassem sabendo que ele estava ali, para não ter uma ideia errada, porque muitos estavam confundindo Jesus Cristo com aquele Messias glorioso, cheio de pompas, e não aquele enviado por Deus para salvar a humanidade de uma maneira muito simples e acolhendo a condição humana. E Jesus está dizendo justamente isso para os seus discípulos nesta caminhada. Está falando da paixão, está falando da rejeição dos homens, está falando da cruz e depois sim, de 3 dias da sua morte, a ressurreição. E os discípulos então parecem distraídos e com aquela ambição, discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Jesus então toma uma criança, coloca no meio deles e diz: aquele que quer ser grande, seja o último de todos, o servo de todos. Aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que faz gesto concreto de amor. Aquele que acolhe a vida, como esta criança. Quem acolhe esta criança em meu nome, é a mim que estará acolhendo. Nós só seremos grandes no reino de Deus por acolhermos a vida, por acolhermos as pessoas. Diante da palavra de Deus, devíamos nos envergonhar quando trocamos a solidariedade, o acolhimento às pessoas pelo nosso fanatismo, fundamentalismo em relação às ideologias políticas, que leva-nos a endeusar pessoas e desmerecer outras, a vida. Jesus Cristo não veio para nenhuma ideologia política, ele veio para salvar o homem. E aquele que vai ser importante, grande, já nessa vida e depois no reino de Deus, é aquele que sabe amar, é aquele que sabe perdoar, é aquele que faz alguma coisa de concreto. Nosso Brasil continua fabricando desempregados, continua fabricando pobres, necessitados, miseráveis, famintos. E qual é a nossa qualidade de cristão em defendermos essas pessoas e ajudá-los? Pensando também numa política econômica diferente, que é aquela capaz de acolher a vida e de servir a todos. É importante refletirmos também para não querermos nos aparecer diante da sociedade, diante da igreja,
porque Deus conhece o coração do homem por dentro e já dá a receita como viver nesta vida. Penetre na mente do povo.